Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo Espírita. Eu sou a Ana Cristina Sampaio e hoje nós estamos reunidos aqui no estúdio da Comunhão Espírita de Brasília para falar sobre um assunto que interessa a absolutamente todos nós. O que sai da minha boca? Então, para conversarmos sobre esse tema, conosco no estúdio, nossa amiga Miriam dos Anjos. Tudo bem, Miriam? Tudo bem, Ana? E o nosso convidado especial, o nosso palestrante Jefferson Bellomo. Tudo bem, Jefferson? Olá, tudo bem. Muito obrigada por aceitar mais uma vez o nosso convite. Bellomo, na época de Jesus, as leis judaicas eram muito rígidas com relação aos rituais de higiene, como lavar as mãos, por exemplo. Era uma espécie de rito de pureza que até hoje existe entre os judeus ortodoxos. Mas Jesus, em uma passagem do Evangelho em que ele foi condenado por sentar-se à mesa e não lavar as mãos, diz que não é o que entra na boca do homem que o contamina, mas o que sai da boca do homem. Claro, nós sabemos que essa fala é uma metáfora. Então, explica para nós essa lição de Jesus. Jesus, como sempre, ele tinha uma visão bem diferenciada para a época dele e para nós. Jesus é uma pessoa muito especial, independente da nossa fé. É só conhecer a vida dele para ver que ele tinha um pensamento muito diferenciado em relação à grande maioria das pessoas. Na época de Jesus, o judaísmo prezava muito por práticas exteriores. Quase toda religião, ela preza muito por práticas que todos possam ver. Jesus ele tinha um pensamento de que a gente deve proteger aquilo não que os homens veem ou que eles deixam de ver, mas principalmente aquilo que Deus vê. Aquilo que somos nós com a nossa consciência, porque a consciência é a voz de Deus. Então, as pessoas tinham uma preocupação, por exemplo, com lavar as mãos. A mulher menstruada, a mulher na fase de menstruo, uma pessoa que tivesse uma doença de pele, essas pessoas todas elas eram alijadas durante o período da convivência social, porque eram pessoas que traziam na pele, no dia a dia, a marca do pecado na visão daqueles povos. E Jesus ele faz um convite a ver de outra forma. O problema não está fora. Como bem você colocou, é uma metáfora. Porque a gente sabe, tem vírus, tem bactéria, não dá para estar brincando com isso, né? Algas, fungos, líquens, né? Não dá para estar brincando com isso. Mas a metáfora que ele usa é muito importante. O que sai da tua boca, sai com tudo que está dentro de você. E o que está dentro de você pode ser muito perigoso. Pode ser muito venenoso. Ontem eu fui ver um filme que está fazendo muito sucesso, chamado Bohemian Rhapsody, que é a história do Queen particularmente, não só da banda, mas do Freddie Mercury. Eu assisti já. E tem um momento do filme que daria para fazer uma palestra só sobre essa fala dele, que ele está com um sujeito que se diz amigo dele e que mostra para ele tudo que era vício para o Freddie Mercury. Melhor dizendo, não é mostra, alimenta. Porque o objetivo dele era estar perto do Freddie Mercury e ter os benefícios de estar perto de um astro do rock. Então, ele alimenta todos os vícios do Freddie Mercury. E uma amiga muito querida do Freddie Mercury chama a atenção dizendo, ele não é teu amigo. Nós somos teus amigos. E ele está te afastando de nós. E quando esse rapaz vai falar para ele, tem gente aqui em casa, está visitando, ele fala uma coisa que é muito contundente. Ele diz assim, sabe quando é que você sabe que chegou no fundo do poço? É quando as pessoas que se aproximam de você são que nem aquelas moscas de fruta, as drosófilas, né? Elas se aproximam da fruta quando a fruta está podre, quando ela está cheirando. Então elas vão para a fruta. Quando você está no fundo do poço, que você bateu no fundo, você pode perceber pelas tuas companhias, que são pessoas que se alimentam de toda a podridão que a gente tem dentro. E é exatamente isso que Jesus chama a atenção. O que sai da tua boca pode ser virtude, pode ser vício. Pode ser beleza, pode ser feiura. Pode ser saúde, pode ser doença. Controla a tua boca. Porque senão as moscas vêm para cima. Né? A gente atrai todo tipo de problema para a nossa vida. O verbo tem um impacto muito grande. Então, quando Jesus coloca isso, né, utilizando a imagem que o filme coloca, toma muito cuidado.
porque senão a gente vai ficar cercado de moscas, né, de pessoas que se alimentam do que a gente tem de pior. Interessante que o Jefferson nos traz falando da boca, que na verdade é o nosso instrumento de comunicação, né, na sociedade. Dificilmente nós também estamos vigilantes para aquilo que falamos. É como se fosse um sistema autônomo nosso. Falamos, nem pensamos no que estamos falando. Mas, Jefferson, quando cai nesse automatismo, é possível controlar mesmo o que sai pela nossa boca? E você falou que pode ser saúde, pode ser doença. Nos contaminamos mesmo com aquilo que nós dizemos? A gente se contamina a ponto de poder responder processo criminal. Então, o que sai da boca, o que sai, é o que nós expressamos. Jesus falava que sai da boca porque 99% da população daquela época era analfabeta. Então, as pessoas não escreviam, pouca gente escrevia. Comunicação oral, a né? comunicação era predominantemente oral. Era uma parcela mínima que sabia ler e escrever. E lembrando, né, tinha gente que sabia ler, tinha gente que sabia escrever. Não eram as duas coisas juntas. Quando a gente aprende um idioma estrangeiro, a gente percebe isso. Tem gente que é possível aprender a ler e escrever no idioma sem saber pronunciar as palavras. E tem gente que sabe falar, sabe se comunicar, mas pede para escrever um texto naquele idioma, não consegue. Então são habilidades distintas. Na época de Jesus, qual é a habilidade que era mais destacada? A fala. A comunicação era através da fala. Então, quando a gente fala e não toma os cuidados devidos, a gente pode responder criminalmente. Né? Tem o crime de injúria, tem o crime de difamação, tem o crime de calúnia. Aí tem mais aqueles específicos, né? Como, por exemplo, crimes raciais. Tudo vem da boca. E é algo que a gente treina, a gente se disciplina. Eu posso falar isso como orador. Porque como orador, eu tenho que ter uma disciplina muito grande pelo meu verbo. Porque se eu falar palavrão no meu dia a dia, se eu usar xingamento no meu dia a dia, se eu usar gíria de uma forma descontrolada no meu dia a dia, quando eu pego o microfone para falar 50 minutos, naquele momento não vai ser mágico, o Espírito Santo vai me iluminar e nada disso vai sair. Não, vai sair o que eu tenho dentro de mim. Então, se eu não disciplino isso no trânsito, na família, não disciplino isso no meu trabalho, isso vai aparecer no microfone. E pior, aparece sem a gente nem perceber. Quando viu, já foi. Né? Então, é uma disciplina. E é uma disciplina fundamental para quem pretende chegar na terceira idade. Porque na terceira idade você vai perdendo todos os filtros. Se você não faz um trabalho disso quando você ainda tem possibilidade de adestrar, na terceira idade você vai responder muito processo. Jefferson, às vezes, em discussões, né, mais acaloradas, seja no ambiente familiar, né, no profissional, muitas pessoas falam coisas muito graves para outras, se arrependem e dizem, mas eu não quis dizer isso. Mas aquilo já foi dito e aquilo machucou a outra pessoa. Então, como que a gente pode entender essa situação? Porque isso é muito comum, né? E às vezes atrapalha relacionamentos de anos. Poxa, a pessoa falou dessa forma, eu não imaginava que aquilo vinha de dentro dela, que aquele era o pensamento. Mas aí a pessoa vem e fala, não, mas eu não quis dizer isso. Como é que a gente pode entender essa situação? Delome, antes que você responda, eu tenho uma pergunta nessa mesma linha da Ana Cristina. Quando também num clima acalorado, enrolou a língua, né? Tu viu como a comunicação pela boca é difícil? Acabei de vivenciar isso. Mas num clima acalorado, tem pessoas que falam, não, eu só falo a verdade, e se vangloriam dessa postura de falar a verdade. Até que ponto devemos falar a verdade que é capaz de magoar o outro, de tirar o sossego do outro? Por isso que eu interrompi, porque eu acho que vai na mesma linha da sua resposta. Vamos começar com a tua pergunta primeiro. No livro, se eu não me engano, no livro Respostas da Vida, do André Luiz, ele faz uma comparação que dá uma reflexão muito boa. Se você gosta de falar a verdade, sem medir o tempo, o momento, né, a pessoa que te ouve,
Imagina você alimentando uma rosa com água quente. Porque a água, ela é um alimento. A água é vida. Mas derrama uma água fervente numa planta. É a mesma água, mas olha a temperatura. A verdade, a verdade dita sem o cuidado, sem o embrulhar para presente. Porque a comunicação, ela pressupõe que a pessoa que está te ouvindo vai entender. A gente se comunica para que o outro nos entenda. Então, para que o outro entenda, nós temos que vestir com a roupa que é necessária para o entendimento do outro. Se a gente coloca aquilo do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente sente a vontade, sem ter o carinho, a empatia, é água quente na rosa. Vai ser água, é verdade. Por exemplo, uma vez, numa revista de moda, assim, de comportamento, moda, trivialidade, tinha lá comportamentos dos homens no primeiro encontro. Isso tem uns 25, 30 anos que eu li esse negócio. E eu achei o máximo, né? Pô, deixa eu ver. E uma coisa me chamou uma atenção. Nunca diga para uma mulher que algo não está bem. Ela tem espelho em casa, ela já sabe. Isso vale para a mulher, vale para o homem, vale para o idoso, vale para o jovem, né? Vale para qualquer pessoa. Você chegar para uma pessoa e falar, você está gorda. Para ela, tem espelho em casa. Ah, seu cabelo não ficou bom. Tem espelho em casa. Né? Nossa, você está horrível. Tem espelho em casa. Então, precisa eu falar isso com que objetivo? Né? E tem aquele quadro humorístico que eu acho fantástico. Olha, eu acho que você fez besteira. Eu te perguntei. Porque também tem muito isso. A pessoa perguntou para a gente, pediu a nossa opinião. Nós somos ótimos, né? Uma das coisas que me parece que é terrível em conselho, opinião, é a irresponsabilidade. Todo mundo pode dar conselho, todo mundo pode dar opinião com duas premissas. Primeiro, a pessoa pedir. Segundo, você pegar e falar aquilo de forma apropriada. Porque se a pessoa não pediu e você vai falar para machucar, tranquilo, fica quieto, ganha mais. Né? E em relação ao eu não queria falar aquilo, se não queria, por que falou? É porque queria. Não existe porque estava isso. dentro do coração, exatamente. Como você disse, né? Assim, a pessoa falou porque, na verdade, ela queria. E é um exercício que pouca gente faz. E é um exercício que a gente tem que aprender a fazer em situações tranquilas. Contar pelo menos até 3 antes de falar. Hoje está uma coisa que a gente não consegue terminar uma frase, que já é interrompido. Vejam programas de entrevista. O entrevistador quer falar mais do que o convidado. Pega a televisão. Né? Você vai ouvir uma pessoa que é especialista. Esses dias eu estava vendo um cara que é especialista em aquecimento global. O entrevistador queria entender mais de aquecimento global do que o sujeito que vivia daquilo, que estudava aquilo a vida inteira, né? Que escrevia artigos, livros sobre aquilo. Então, como assim? Né? A gente não está ali para ouvir a ideia do entrevistador. A gente está ali para ouvir o especialista. Nessa época de eleições, isso ficou tão claro, né? As pessoas convidavam os candidatos para querer saber o projeto deles. Eu estou querendo saber o que o cara pensa. Vamos imaginar aqui. Cota racial, você é a favor ou contra? Aí o cara dizia, eu sou a favor, mas você não pode ser a favor. Porque a cota racial, você não pode ser contra, porque a cota racial... Não, peraí, eu quero saber, eu vou votar não é em você, eu vou votar no candidato. Uhum. Né? E as pessoas hoje não deixam. Eu estou vivendo uma situação familiar muito difícil agora. Aí quando as pessoas me perguntam, como é que está o teu familiar? Eu vou explicar, a pessoa já começa. Mas é porque você não sabe o que eu passei. Você não sabe como é que está a minha vida. E aí já começa um discurso que eu já começo a ficar condoído com a situação da pessoa, né? Porque ela precisa daquele espaço. E pior, às vezes não é nem a situação dela, porque você não sabe como é que está a situação da minha vizinha. Pior ainda. É a necessidade. E na Epístola de Tiago, eu sugiro todos que leiam essa epístola. Ela é fantástica, ela fala muita coisa de aspectos do cotidiano, mas quando ele fala, por exemplo, sobre a fala, ele diz que a língua ela é uma pequena chama que pode extinguir uma floresta.
né? É uma pequena chama que extingue uma floresta, que é que nem um leme de um navio. O leme é uma parte pequena de um navio. Mas olha o que ele faz com aquele monstro na água. Ele faz virar para a direita, faz virar para a esquerda. Ele tem um controle. É o poder da língua da gente, né? Então, nós temos que aprender a domar essa habilidade maravilhosa que nós temos. Me lembra aqui agora do Evangelho de João, no seu primeiro capítulo, que ele diz que no início era o Verbo, e o Verbo era Deus. Parece que não faz muito sentido se a gente ler isso num contexto separado. Você pode ajudar a nós e aos ouvintes a entender melhor que no início era o Verbo e o Verbo era Deus? O Evangelho de João, ele é o mais tardio dos evangelhos, e ele não foi escrito numa sentada só. Ele foi escrito em períodos diferentes, por mãos diferentes. Esse chamado prólogo do Evangelho de João, quem pesquisa, quem estuda essa parte de literatura bíblica, sabe que o estilo é completamente diferente de todo o resto do Evangelho. Então foi um acréscimo ao Evangelho, mas um acréscimo lindíssimo. Os gregos, e o Evangelho de João ele é escrito por um público que vem, né, das diversas religiões politeístas da Grécia e de Roma. Ele tem uma visão, os gregos tinham uma visão de que existiam dois princípios na natureza. O caos, que é a desordem. As coisas, se você não puser em ordem, na visão dos gregos, elas estão no caos. E Deus, quando ele quer criar, ele, por ser espírito puro, por ser Deus, ele não tem como botar ordem na matéria, porque o espírito não se comunica com a matéria. Tudo isso, filosofia de alguns, são muitas correntes filosóficas, eu estou falando de uma corrente filosófica grega. Então ele criou um ser intermediário entre ele e a matéria, com poderes para isso, chamado Logos. Logos significa ordem, razão, verbo. Ordem, né? E então esses dois princípios, eles se harmonizam, porque o Logos, o verbo, ele dá sentido ao caos. E quando diz que Jesus é o Logos de Deus, quem escreve o prólogo desse evangelho está dizendo que Jesus, ele dá sentido à obra divina. Quer entender como Deus age na tua vida? Ouve Jesus. Porque a boca de Deus é Jesus. A ação de Deus no mundo é Jesus. Então muita gente fala, Deus não fala comigo. Sim, mas tem o evangelho. É isso que a pessoa que escreve o Evangelho de João para uma comunidade cristã, né, que nós não sabemos bem a região, presume-se que seja Éfeso, é disso que está falando. Quer entender o mundo, quer entender a vontade divina, ouça Jesus. Porque Jesus, na visão grega, quando Deus ele tem um atributo, aquele atributo não é um adjetivo. Por exemplo, pessoa bonita. Bonita é um adjetivo do sujeito. Quando eles falam assim, o verbo de Deus, o verbo, ele não é uma qualificação. Para eles é uma entidade. Tem perninha, braço, boca, nariz, orelhas. Então o verbo de Deus é uma pessoalidade de um atributo divino, o poder de Deus. Ele é um ente. Ele tem bracinho, perna, na visão de uma parte da filosofia judaica. Então, o que é o verbo de Deus? É a mesma substância de Deus agindo no mundo. É como se fosse um clone de Deus agindo no mundo. E esse clone de Deus é Jesus. É Jesus. Então, quando nós aí vamos trazer para o nosso quintalzinho, quando a gente abre a boca, a nossa ira, a nossa raiva, o nosso elogio, a nossa comiseração com o sofrimento alheio, tem orelhinha, narizinho, braço, perninha. É um ente. Saiu de nós, tem vida própria. Ninguém mais controla. Por isso que tem que controlar o que sai da boca. Olha, vamos continuar aqui com o nosso bate-papo daqui a 1 minuto. Vamos para o nosso intervalo. Estamos falando sobre o que sai da minha boca. É 1 minuto só. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/comunhão espírita. No Twitter, twitter.com/comunhão oficial.
Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília e siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. Vamos ao Papo Espírita. Hoje estamos conversando com o nosso convidado Jefferson Bellomo sobre o que sai da nossa boca. Bom, Jefferson, a proposta espírita é você se sentir incomodado com você mesmo e fazer a sua transformação interna, né? A nossa famosa reforma íntima. E afinal, como o mundo vai melhorar se nós não nos modificarmos, se nós permanecermos conformados conosco mesmo, né? Essa transformação, ela passa inclusive pela nossa fala. E isso está bem descrito no Evangelho. Então, explica melhor para nós como a língua pode contaminar o nosso corpo. É difícil para uma pessoa controlar os seus pensamentos. É possível, mas é muito difícil. Requer uma energia, um desgaste muito grande. Mas não requer tanto desgaste controlar a boca. Porque entre você pensar e você falar, você consegue administrar esse tempo. Com treino, né? E o vocabulário com treino. E é um treino. Sim. Pensa, quando você desencarnar, você não vai ter a oportunidade também de sair falando tudo que você quer e os outros vão ficar te ouvindo. Então já vai treinando. Né? Vai treinando. O que acontece é que é possível a gente pegar e fazer um exercício de, bom, eu vou falar, ok. O que eu vou falar é apropriado? Porque tem vezes que não é. Né? Por exemplo, a pessoa está com um projeto. E aquele projeto, você vê que a pessoa vai dar com os burros na água. Aí você vai falar que aquilo lá não é uma boa ideia. Aquele momento é o mais apropriado. Porque se a gente fala no momento errado, a gente está jogando sementes, né, na rocha. Imagina, você está andando num campo e está fazendo a semeadura. Um terreno, ele tem várias condições. Logo no lugar que não cresce nada é a hora que você vai jogar todas as sementes. Não faz sentido. Tem momentos que a pessoa não está com disponibilidade para ouvir. Então você tem que esperar um momento mais adequado. E até uma forma de respeito também, né? Exatamente. Eu vejo, por exemplo, no meio espírita, é muito comum, quando acontece alguma tragédia, as pessoas quererem consolar as outras. Natural. Mas aí vai consolar dizendo, não, fica tranquila. Porque, na verdade, ele está resgatando uma dívida que provavelmente ele foi o Gengis Khan na encarnação passada. Muito acolhedor. Por mais realista que isso seja. Vamos pensar, a gente como espírita, nós arvoramos para a nossa doutrina que nós somos o consolador prometido. Que raio de consolo é esse? Né? Que raio de consolo? Eu já vi situações, e isso é muito preocupante em atendimento fraterno, que chegam, porque eu dou aula, né, de espiritismo, as pessoas vêm me contar. A esposa estava apanhando do marido. O casal morava, né, em Arniqueiras. Ele teve uma discussão, saindo de Arniqueiras, pegando a EPTG aqui em Brasília, né, para quem não sabe, talvez pessoas de outras cidades estejam nos ouvindo, é mais ou menos 15, 20 quilômetros do centro de Brasília. Ele teve uma discussão, abriu a porta do carro e botou a esposa para fora. Ele jogou ela para fora do carro? Não, ele parou o carro e empurrou, mas com o carro parado. Ela, sem dinheiro, sem bolsa, sem nada, ficou tudo no carro, ela teve que ir a pé para o plano piloto, que é o centro de Brasília. Você ouviu isso? Sim, da moça, da esposa. Da esposa, não. Aí ela foi a um atendimento de um centro espírita. No atendimento, a pessoa que foi atender, ela disse assim, minha filha, você tem que ter muita paciência, porque provavelmente você deve ter aprontado muito na outra vida. Então agora ele está muito magoado e está descontando, porque provavelmente você foi adúltera, ou você foi a mãe dele e bateu muito. Meu Deus. Agora, pensa numa pessoa que isso não foi um ato isolado, é um histórico de agressão dentro de casa, porque essas coisas nunca são isoladas, né?
A pessoa vem para ouvir uma palavra de orientação, vem para ouvir uma palavra de consolo, e olha o que sai da boca. É uma situação dramática, né? Dramática. Então, para nós espíritas, realmente é algo que a gente tem que aprender dentro do espiritismo. No espiritismo nós estamos, não é para ficar acomodados, é para nós ficarmos incomodados. E não é incomodado com Deus e o mundo, é incomodado conosco. E nós achamos que tivemos uma proposta que remete a Jesus. Então nós tivemos um encontro com Jesus. Ok, você vai encontrar com Jesus e vai ser a mesma pessoa? Vai pensar do mesmo jeito? Vai continuar agindo do mesmo jeito? Aí, puxa, mas tem anos que eu ajo assim. É verdade. Talvez você não consiga controlar os teus sentimentos, as tuas emoções, os teus pensamentos, mas você consegue controlar as tuas ações. Isso você consegue. Por exemplo, o sujeito estaciona em fila dupla e fecha teu carro. Você pode não conseguir não sentir raiva, mas você com certeza consegue não furar os pneus do carro dele. Uma pessoa é deselegante com você. Você talvez se sinta ofendido e você talvez não controle isso. Mas você não precisa xingar a pessoa. Então, vamos controlar o que está mais fácil de controlar, porque a gente começa de fora para dentro. Porque muita gente quer começar de dentro para fora e vê que é praticamente impossível. Eu tenho que perdoar. Desculpa, perdoar faz parte de uma emoção, de um sentimento. Isso não tem como te obrigar a perdoar. Mas se você exercer atos de perdão, aí é possível. Você dá bom dia, boa tarde, com licença, muito obrigado. E isso já são atos de perdão para uma pessoa que te ofendeu. Você manter a civilidade e a educação já é uma forma de você trabalhar os teus sentimentos. Né? Naquela parte do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas dívidas ou os nossos pecados, as ofensas, assim como nós perdoamos a quem? Aí para e pensa, o Senhor me perdoa do mesmo jeito que eu quero, ainda que você não consiga, que eu quero perdoar a outra pessoa. É um exercício. Caramba, português você tem que exercitar muito para aprender, porque o idioma é difícil, né? Matemática, para aqueles que estudam física, química, como você tem que exercitar para aqueles problemas ficarem naturais para você resolver, né? Idioma, se você não treina, você perde. Aí a pessoa acha que ser uma pessoa melhor vai vir com assim, o dedo na moleira, o dedo divino na moleira do caboclo, é exercício. Eu me lembrei daquela passagem que tem no filme Nosso Lar, que o André Luiz, quando ele chega, né, ele está todo nervoso, ele está deitado ali no hospital, e aí ele quer fazer uma porção de perguntas, e como é o nome do atendente? É o Lísias. Entrega um copo d'água para ele, né? E manda ele ficar com a boca, com a água cheia, a boca cheia de água, né? E isso é um exercício, assim, claro, a gente não precisa sair pegando um copo d'água, mas a gente lembrar do filme, a gente talvez E algumas pessoas, elas segura acham, um pouquinho, né? As pessoas acham assim, mas se eu não falar, eu vou adoecer. Isso. Perfeito. Então fala, mas fala com racionalidade. Pensa e fala. Acalma a sua emoção, né? Porque você pode falar o que você quiser. A questão é como você fala. Não é nem tanto o conteúdo do que você fala. 90% das pessoas não se ofende com o conteúdo, se ofende com a forma. Com o tom. É você dizer para uma mulher que ela está bonita, que ela está sexy, é elogio. Pensa dizendo isso de uma forma deselegante. Hoje é assédio, não é nem ofensa. E basicamente você está falando a mesma coisa. Você está falando a mesma coisa. Né? Você chega para uma pessoa e fala assim, olha, você não está entendendo o que eu estou falando. Você pode dizer isso dessa forma, mas vem cá, você é burro? Você é surdo? Basicamente, você está falando a mesma coisa. Mas em uma, você prossegue o diálogo. Na outra, e algo que é importante para quem quer aprender a falar, tem que aprender a ouvir. Essa é a parte mais difícil, né? Não, e quando a gente foge do ouvir
com os ouvidos e parte para as redes sociais. E as pessoas se escondem. Acho que na rede social ele se esconde ou de repente se mostram como realmente são, né? Também tem essa outra Elas vertente, se mostram como são a partir de um anonimato. De um anonimato, suposto exatamente. Anonimato, suposto, né? Aí também devemos ser mais controlados. E as pessoas, vamos colocar da seguinte forma. Tem um ex-espírita, mas é muito formador de opinião, chamado Morel Felipe Wilcon. Ele abandonou o movimento espírita por razões pessoais. Mas ele, quando fez várias críticas ao movimento espírita, uma das críticas que ele fez foi ao Divaldo Pereira Franco. E ele depois gravou um outro vídeo pedindo desculpas ao Divaldo. Não pelo que ele falou, mas do jeito irônico, sarcástico como ele falou. Porque aí, como ele explicou a postura dele, eu achei muito bonito. Ele disse assim, eu parto do seguinte princípio. O que eu falo num vídeo, o que eu falo numa rede social, eu tenho que sustentar olhando a pessoa olho no olho. Eu tenho que sustentar diante da pessoa olhando olho no olho. Se eu falei e vejo que eu não falaria aquilo na frente da pessoa, é porque eu falei errado. Eu me expressei de uma forma terrível. Então, por isso, Divaldo, eu peço desculpas. Isso eu acho que é uma regra que a gente tem que aproveitar. Você falaria aquilo, né, de uma forma que você olhasse no olho da pessoa? Uma das coisas que aparece muito é a comunicação corporativa. E no meio corporativo, as pessoas, via de regra, quando são muito exigidas, é um clima de ansiedade, de tensão, de nervosismo. Então é um clima propício para qualquer faísca, tudo pegar fogo. Eu adotava uma regra que eu falava para os meus colegas que funcionava. Você primeiro escreve tudo que você está pensando, está sentindo. Pá. Mas escreve no Word, não escreve no e-mail, porque corre o risco de você enviar até sem querer. Uhum. Escreve no Word. Pá. Escreveu? Vai tomar um café, vai tomar uma água. Lê. Se você tiver uma pessoa de confiança, pede para ela ler. E aí diz assim, tá, agora como eu posso escrever isso de forma profissional? E aí você escreve exatamente todos aqueles sentimentos, todas aquelas emoções, mas numa linguagem que você está sendo um profissional e não uma pessoa destrambelhada, não uma pessoa histérica. Isso vale para o mundo corporativo, isso vale para as nossas redes sociais. As pessoas não precisam se acovardar, elas não precisam bater palma para tudo de ruim que acontece no mundo, elas podem ser incisivas, elas podem defender seus pontos de vista, podem ser aguerridas nos seus valores, faz parte da vida, isso aí, ninguém quer um bando de poltrão, né? Ou seja, um bando de pessoas acovardadas, mas faça isso a ponto de você sustentar isso olhando olho no olho. Né? E eu vou um pouquinho mais além, porque às vezes olho no olho do caboclo, da moça, você até fala. Agora pensa que você vai falar para a senhora mãe da pessoa. Aquela velhinha. Seja mais delicado. Sim. Exatamente. Você falaria dessa forma, assim, ó, seu filho, a sua filha, né? Pensa. Porque o que a gente escreve, amigo, foi. Mas, Jefferson, tem uma coisa que eu tenho reparado, até mesmo nas redes sociais espíritas, às vezes a pessoa se posiciona em alguma questão social e com muita delicadeza e muito profissionalismo e também com muitos argumentos. Porém, as pessoas não se dão ao trabalho de ler argumento nenhum, mas elas não concordam com aquela visão. Então, mas você é um espírita? Como você está falando sobre isso? Como se o espírita não fizesse parte do mundo e não pudesse se manifestar através da sua palavra, da sua escrita, em situações sociais. Afinal de contas, a gente aprende o espiritismo para atuar na sociedade. Né? Para essas pessoas, eu sugiro pensar muito a respeito da prece que nós conhecemos como Pai Nosso. Né? Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então,
a vontade de Deus, ela deve ser feita na terra e no céu. Nós não somos seres celestiais. Nós não somos seres sobrenaturais, desencarnados. Nós somos humanos. E humanos encarnados. Então nós temos que agir na terra e nos céus. Porque a nossa palavra ecoa, né, na órbita também espiritual. A gente tem que agir no mundo, porque estamos no mundo. Só tem um jeito de transformar o mundo, encarnando. Espírito nenhum age no mundo. Isso aí é uma ilusão que as pessoas têm. Vamos orar para que os bons espíritos... Não, meu querido, os bons espíritos, eles inspiram, eles orientam, mas quem age no mundo são os encarnados. Quando um espírito quer mudar o mundo, sabe o que ele faz? Ele reencarna. É o único jeito. Porque, por mais superior que seja o espírito, por melhor boa vontade que ele tem uma limitação, porque ele não está nessa dimensão, ele está na dimensão espiritual. Então ele vai precisar de alguém dessa dimensão para fazer o que ele está pedindo. Se as pessoas não quiserem fazer, ou fizerem errado, o trabalho dele está perdido. Então, se ele quer fazer mesmo, só tem um jeito, ele tem que reencarnar. E aí ele muda. Então, nós estamos encarnados. A mudança do mundo passa por todos os aspectos que o mundo nos oferece. A cultura, a economia, a política, né, a parte acadêmica, tudo isso, o nosso condomínio, né, a vizinhança onde nós moramos, nós estamos no mundo. Então nós temos que pegar e agora, qual é o problema? Hoje existe uma reação emocional para as ideias e não uma reação intelectual. Ideia se debate com ideia e não com grito. Ideia se debate com outra ideia para se contrapor e não com ofensa. As pessoas não sabem mais discutir. Infelizmente, nós vemos assim, as pessoas contaminadas por um comportamento histérico. Então as pessoas já pulam quando ouvem alguma coisa e não param para pensar, mas peraí, o que essa pessoa está querendo dizer? Porque pode ser os assuntos mais variados possíveis. Eu vejo muito que eu dou palestras sobre aborto. E uma das coisas que é curioso, quando eu vou falar a respeito de aborto, e por incrível que pareça, dificilmente eu sou convidado para falar sobre o aspecto espírita do aborto. Eu sou convidado para falar sobre os interesses econômicos sobre o aborto, sobre os interesses de determinadas ideologias políticas sobre o aborto, mas não sobre o aspecto espírita. Então eu trago toda uma documentação para fazer essa palestra. Antes de eu começar a palestra, as pessoas chegam para o lugar onde vai se realizar o evento e dizem assim, mas vem cá, você vai deixar um homem falar sobre aborto? Ideia, estudo, conhecimento, desculpa, não tem gênero, não tem idade, não tem cor de pele, né? São fatos. Se você traz fatos, você tem que discutir fatos com outros fatos, ou com a interpretação dos fatos que você apresenta. A título de combater um preconceito, foi a coisa mais curiosa. Me vieram com outro preconceito. E, por sinal, isso vem muito arraigado no meio espírita. O que até abre um espaço para a gente falar sobre preconceito rapidamente. Você sabe o quanto que você é preconceituoso quando você está nervoso e alguém te incomoda. Porque o primeiro adjetivo que você vai colocar na ofensa que você vai dizer é o preconceito. Esse é o preconceito. É nessa hora que você para e fala assim, caramba, eu tenho que cuidar disso. Boa dica, né? Eu não vou citar exemplos, mas é só pensar. A pessoa te cortou no trânsito, você viu o perfil da pessoa. Homem, mulher, alto, baixo, magro, gordo, né? Homo, hétero, mulher, homem. A primeira coisa que vem... Aquilo que você escolher. Aí você vai ver o tanto que você carregar de preconceito. Ô, Jefferson, nós estamos encerrando aqui o nosso papo, mas eu queria te pedir que você rapidamente desse uma dica para os nossos ouvintes. Como fazer, então, um exercício para controlar o que sai da sua boca, os seus pensamentos? Que dica você dá prática para que as pessoas exercitem e comecem a se transformar realmente?
Os muçulmanos, eles fazem oração virada para Meca 5 vezes ao dia. Eu acho que, pegando o gancho, a gente fazer realmente um exercício 2, 3 vezes por dia, de abrir um livro de mensagens, 1 minuto de sabedoria, ler, tirar 2, 3 minutinhos para acalmar, ler aquilo, meditar sobre aquilo, fazer a nossa oração. E o segundo exercício, toda vez que nós vamos participar de uma situação de conflito, já se doutrinar, antes de responder, eu vou contar até 5, ou vou contar até 10, ou vou contar até 3. Vai participar de uma reunião, de uma conversa, que necessariamente já sabe que dali vai sair conflito, ou vê que a coisa está se encaminhando para conflito, conta até 10. Ou até 3, o que quiser. Miriam, você tem alguma dica que você utiliza, assim, para você se acalmar e controlar o que sai da sua boca? Ana, aprendi agora com o Beloma. Vou adotar a minha rotina. Você não contava nem até 3? Às vezes silenciava, né? No sentido de me acalmar, porque naquela consciência do que falou, acabou. Já externou, não adianta rezar, não adianta pedir, né? Por favor, eu estava errada, porque já falou, né? E quando estou mais incomodada, mais nervosa, tento falar menos, porque a tendência, agora aprendi que a tendência é usar meus argumentos preconceituosos, primeiro, né, para, na dureza, conseguir impor a minha ideia, por exemplo, né? Então, tenho aprendido agora. É o famoso assim, tinha que ser. Aprendi agora 10 minutos, 10 vezes, 3 vezes no silêncio, é importante. A oração e a leitura, porque isso muda a nossa vibração, né? Muitas vezes a gente fala sem pensar, né? Vivemos de emoção e não damos conta de que aquela emoção que é nossa vai fazer muito mal para o outro e mais primeiro para mim, porque ela está saindo de mim mesma, né? Então é importante que a gente tenha essa preocupação de saber o que sai da minha boca. E que não tenhamos depois momentos de arrependimento, porque é o que acontece depois que a gente falou que não devia. E se arrependeu, pede perdão. É uma boa... certeza, mas a gente ficar pedindo perdão o tempo inteiro, uma hora a gente vai desconfiar que tem que contar até 10. Bom, o Papo Espírita vai ficando por aqui. Nós convidamos os ouvintes a conhecerem outras entrevistas que nós fizemos com o Jefferson Bellomo, que se chamam A Arte da Convivência, Justiça Divina e Leis Morais. Todas essas entrevistas estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Agradecemos a participação do nosso convidado especial, Bellomo, e também de Miriam dos Anjos. Papo Espírita vai ao ar todas as terças pela Rádio Comunhão na internet e às quintas pelo canal da Comunhão no YouTube. Se você quiser sugerir um tema para o programa ou fazer alguma pergunta, escreva para radio@comunhãoespírita.com. E convidamos você, Jefferson, para proferir a nossa prece de encerramento. Obrigada a todos e até a próxima. Sugiro àqueles que estão nos ouvindo a fecharem os olhos, acalmarem a respiração. Acalmando a respiração, acalmamos o nosso estado mental. Imaginar um lugar de paz, de tranquilidade. E pedir a Deus, o Criador incriado, Pai de todas as coisas, aquele que do nada tirou todo o universo, aquele que tudo provê. Pai amado, eu não posso, o Senhor pode. Eu não consigo, Senhor, mas o Senhor consegue. Eu sou fraco, mas o Senhor tem o poder. Ajuda-me a transformar a minha vida. Ajuda-me a pegar, Senhor, e ser uma árvore frutífera, dando os frutos do Teu Evangelho para todas as pessoas que me procurem, para que eu possa ter a felicidade de passar pelo mundo, deixando um legado de um mundo melhor. Em Teu nome, em nome de todos aqueles que nos assistem, aqueles que nos inspiram, aqueles que nos orientam, pedimos que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Graças a Deus.
Você ouviu o programa Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida.